rapaz que estava sempre aqui, né? A única coisa que eu fiz foi: Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho experiência com resultado para dizer aqui agora, eu sinto alegria, eu sinto... necessita de Jesus, e eu não consigo nem chegar perto dessa pessoa. Tá? Não sei se eu respondi. Não, na verdade, você fugiu do foco, até mesmo porque também eu não fiz, como diz, não fugiu totalmente, mas assim, não foi exatamente esse o caminho, até mesmo porque eu até pensei agora que a gente poderia fazer a pergunta de uma outra forma, né, para o senhor Miguel. Entendendo que o senhor foi chamado para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo, o que o senhor espera disso para a sua vida? Então, talvez a pergunta fosse mais nesse sentido, né? O que o senhor espera disso para a sua vida? A lição de hoje é o preparo, não é isso? Eu estive estudando essa lição e eu entendi o seguinte: você não se prepara se você não participar. Olha, vou à escola dominical, vou aprender a lição e você fica na sua casa somente. Não estou dizendo que não tem pessoas que têm necessidade de ficar em casa. Não estou me referindo, estou falando que a pessoa que tem possibilidade de estar participando, estar digamos, partilhando com alguém a experiência, fica em casa dormindo. Entendeu? Isso que eu estou falando. Você só aprende isso em todo o setor da vida humana. Se você é um profissional, você só se torna um bom profissional participando na vida profissional. Você não adianta você ir na faculdade, pegar o diploma e falar assim: eu vou procurar um emprego. Se você não tiver experiência, você não arruma emprego, dificilmente. Então, na vida cristã, passa por esse caminho. Para eu me preparar para ser um evangelista, ou pelo menos... E ser evangelista não é pregar o evangelho. A Nira foi muito, muito clara nesse aspecto. Eu não preciso estar falando do evangelho somente. A minha atitude, o acompanhamento, a pessoa, a ajuda da pessoa, o esclarecimento da pessoa, às vezes pede. Nós temos que ter essa visão de que evangelizar, até servir um copo d'água, pode ser um momento. E vejo que muita gente bate no peito assim, né? O irmão, o pastor Éder, foi muito claro, né? Para você ser... está naquela figura que ele colocou, o corpo, né? Se você não estiver ali, você não vai conseguir, né? Ah, mas é Deus que faz. É Deus que faz, mas a metade da caminhada é você que tem que fazer. Deus não faz 100% para você. 50% nós temos que fazer. Então, nessa lição, eu li alguns textos que a lição propõe e caminha mais ou menos por aí, né? Como você cuida? E a lição, o comentarista que eu li o texto, ele fala assim: desde o mais simples membro até o pastor, tem que ter a obrigação de cuidar. A Nira falou: olha, acompanhamento, isso é fundamental. Não adianta você pregar o evangelho e não acompanhar a pessoa. Na semeadura, eu coloquei isso. Você lança a semente, mas você não vai ver onde caiu a semente, não vai ter nenhum resultado positivo. Você tem que saber onde está a semente para você... vou cuidar dessa semente. O que eu vejo muitas vezes é isso que acontece. Você lança a semente, mas você não cuida. Não vai saber em que terreno caiu a semente. A pessoa, às vezes, a lição de hoje fala assim, que a pessoa, às vezes, vem para a igreja de uma forma, assim, desesperadora, né? E as pessoas não têm a sensibilidade de buscar saber por que a pessoa está assim. Lança a semente, lógico, é aquela semente que caiu à beira da estrada, né? Pisado. E aí, dá licença um pouquinho. Aqui, tem-se o perigo de criar-se evangelhos, né? Evangelistas, entre aspas, porque aí você vai procurar aquele Jesus que vai falar o que você quer ouvir,
vai dar o que você precisa. E é isso que a gente tem visto por aí. Né? E, na verdade, não é assim, né, Marta? A gente sabe que não é assim. Né? Essa pergunta foi basicamente assim para nos trazer assim a realidade do que implica essa questão de você evangelizar. Evangelizar independente que seja com palavras, que seja com ação, que seja onde quer que do evangelista, o papel especial assim do evangelista. Então, no que... Você ia falar alguma coisa? Então, a implicação é obedecer a palavra. Então, é obedecer a palavra, mas o que eu queria... Uma comparação, pensar no que tem acontecido hoje em relação ao evangelho. Por quê? Porque o que as pessoas esperam de fato disso? De uma maneira assim muito enganosa o que nós desejamos. A primeira coisa que nós desejamos às vezes é a bênção, e nós corremos esse risco coisas. E é aqui que eu quero, daqui que eu quero partir, porque não é isso. A salvação, isso pode vir junto com a salvação, porque a gente até tem uma palavra, não sei se a Nira lembra, no grego que traduz isso, que é o sozo, que é o todo de Deus. É um para a salvação, aquela salvação que garante o quê? A vida eterna com Deus, porque é esse o risco que o mundo está correndo, de ir para o inferno, em palavras assim curtas e diretas. Então, esse tem que ser o foco, a salvação tem que ser nesse sentido, e às vezes nós perdemos esse foco, às vezes nós vamos, e além de não levar de uma forma correta, nós também... para a nossa própria vida, nós entendemos de uma maneira correta. Aí nós assim, desafiamos e assim, de uma maneira até meio que, tipo, jogando um balde de água fria, né? Não foi até nem muito agradável, até depois eu comentei com o Zinaldo, parece que eu fui até muito dura, mas eu trouxe a nossa lembrança do que os servos do Senhor do passado receberam, né? Que Isaías, eu citei o texto, trouxe a lembrança, a questão de Isaías, que foi cerrado ao meio, Jeremias, que foi apedrejado, Amós, assassinado com um bastão, né? João Batista, decapitado, Estevão, morto, apedrejado, enfim. E nós, às vezes, erroneamente, temos a ideia de que vai ser bênção, ou vai ser fácil. Então, era isso, porque a proposta do Evangelho, ela vai muito além disso, da bênção só. É isso que eu queria deixar assim claro para vocês, para a gente partir então necessariamente para o estudo dessa lição, então, que é o preparo, né, do evangelista. Além disso, né, você pode agora fazer a pergunta, que é a pergunta X. Você quer entrar para esse curso? Você quer entrar para essa faculdade? Você quer fazer esse curso? Você quer ser selecionado? Você quer ser escolhido? Certo? Então, é uma decisão que eu posso ter. Só que, talvez isso aí que faça a diferença dessa questão, desse preparo. É que, independente se você quiser ou não, e aqui eu digo para nós, se você quiser ou não ser selecionado para, escolhido você já foi. Entendeu? Então, você não tem agora opção, certo? Opção no sentido assim, conforme a Nira disse, obedecer a palavra do Senhor. Na verdade, você pode até não querer, você pode até não fazer, mas é a sua obrigação. Como escolhido de Deus, nós temos obrigação de levar o Evangelho. E aí, quando eu falo Evangelho, é aquele que é a porta para a salvação. Que o Evangelho nada mais é do que isso, é a boa nova, é a notícia de salvação. A maneira que nós vamos fazer, é lógico, aí implica em muitas outras. E eu tenho desafiado e tenho falado e repito, enquanto a igreja não tem, talvez, um instrumento preparado, talvez um projeto, ou até um plano, enfim, algo já acontecendo, é importante que nós tenhamos em mente a responsabilidade que temos individualmente, de levar, então, esse Jesus, onde estivermos, né? E eu falei para os irmãos aqui eu citei o exemplo daquela irmã angolana, na semana passada,
que às vezes a gente fala assim, mas eu não estou vendo ninguém. A gente até ouviu há poucos dias aqui na escola dominical, alguém comentou assim, mas a gente faz, né, participa desse encontro de santificação, e aí? Cadê o resultado? Né? Mas e aí, depois? Né? Aí a gente até mencionou a vida da Débora, no primeiro encontro, certo? E aí depois eu trouxe, domingo passado, a vida dessa angolana. Essa menina falou que ela veio para o Brasil, que ela estava hospedada no Tatuapé, distante daqui, no entanto, ela resolveu vir no Brás, ela descobriu a igreja e resolveu vir para aqui. E ela veio na reunião de oração, e ela recebeu oração, né, e falou um pouco da vida dela, e ela testemunhou, que ela, na vigília, ela testemunhou que ela foi liberta, andou em tantos lugares, e veio para ser liberta aqui no Brasil. Então, irmãos, quais serão os frutos que vão ser produzidos através da vida dessa irmã lá na Angola, enfim, por onde ela andar, entenderam? Então, é ainda uma maneira tímida, uma forma tímida? Pode até ser, mas o Senhor está agindo no nosso meio, tá? Ele está agindo no nosso meio. Então, eu creio que Deus tem propósito e modo para todas as coisas. E no segundo encontro de santificação, nós temos um exemplo vivo, e hoje até ao vivo, né, por que não dizer, que é a vida da minha sobrinha, que está ali na classe dos jovens agora. O que Deus tem feito na vida dessa menina, e quem estava no acampamento viu o jeito, a maneira que ela chegou lá. Né? A Nira viu, o Zinaldo também, os irmãos, eu não sei se acompanharam, mas ela estava muito oprimida, ela veio assim, como que em atropelo para aqui, para São Paulo. Foi não vem o caso contar agora a história, mas foi algo assim, meio no desespero, uma coisa assim que foi tipo um acidente, vamos dizer assim, a vinda dela para aqui. E o Senhor tem a cada dia mostrado o motivo que de fato ela veio para aqui. Uma pessoa que foi lá para o nosso acampamento, recebeu ali ministração, ela recebeu, vamos dizer assim, o leite genuíno. Né? Ela recebeu aquele primeiro momento, aquele impacto do amor de Deus, do calor dos irmãos, das orações, da palavra, enfim. E, logicamente, que outros também tiveram o trabalho de cuidar, de manter aquela chama acesa. E ela tem sido um testemunho, Deus está trabalhando na vida dela. Então, isso eu estou contando para animar você. Assim como eu trago a minha memória e para eu ficar um pouco mais animada, tá? E eu creio que cada um de nós, na nossa vida particular, temos as nossas experiências. Isso aí não, né, nem se discute, eu tenho certeza que nós temos sim. Então, é a partir desse ponto, né, que a gente vai continuar, então. Nós falamos também que a igreja é a única organização na Terra que existe para os que não são membros. Na verdade, a igreja é para servir. E é o que a Nira falou muitas vezes, aí, porque quando nós decidimos que vamos ficar aqui, em nós mesmos, o que ocorre é isso. De repente, aí eu fico procurando alguma coisa que vai me agradar, e aí eu faço para agradar a Linda faz para me agradar, e a gente fica entre nós mesmos, e o significado mesmo da palavra igreja, que é daqui para fora, a gente acaba, enfim, ficando aqui dentro. Isso é um assunto que tem sido bastante falado, pode ser que os irmãos já estejam até enjoados de ouvir, talvez eu também um pouco enjoada de falar. Mas o fato é que, enquanto nós percebemos a necessidade, a gente tem, né, que falar e talvez, assim, então, lembrar. Né? A revista, eu acredito que não são todos que tenham aí, não é isso? Vamos abrir, então, a Bíblia no texto básico, que está em Mateus 21. E vamos fazer a leitura novamente desse texto. Mateus 21, do 33 ao 46. Nira, pode fazer a leitura do texto para a gente, por favor? Posso. Até o 43? Mateus 21, a partir do 33 ao 46. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país.
Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. É muito comum quando nós somos ameaçados diante de uma situação, ou talvez por uma determinada pessoa, a gente querer se livrar, ou da situação ou da própria pessoa, né? Então, eu entendo que o pessoal aqui, né, os crentes da época, os religiosos da época, eu imagino que foi isso que causou neles naquele momento, assim, aquele desespero, que tinha vontade de prender, né, Jesus. Vamos acabar logo com esse cara, porque isso é complicado, né? Que eles entenderam que estava falando deles. Mas aí eles temeram porque eles consideravam ele como profeta, né? Então, isso é já, né, até antecipando, é uma coisa que nós temos que ter em mente. Nós precisamos ter isso em nós, que o mundo nos veja assim, como pessoa que não pode ser evitada. Por mais que eu queira me livrar do Ademir, que a pessoa queira se livrar do Ademir, ela não pode. Porque ao mesmo tempo que o Ademir ameaça, ou seja, ele tem a solução, ele tem a saída. Você ameaça porque o reino de Deus, ele não é um reino de Deus passivo. É o reino que é tomado à força, a Bíblia diz. É um reino que é necessário guerra, embora tem pessoas que discordem, né? Mas, na verdade, qualquer momento que você pleitear essa causa, resolver ganhar uma pessoa para Jesus, ou trabalhar numa vida, tornar uma pessoa um discípulo, você vai ter guerra, guerra de toda a natureza, né? E é logicamente que a guerra espiritual, é bom a gente já entendendo que de repente você espera algo que está nas regiões celestiais também, coisas invisíveis, coisas, né, que você não vê, mas muitas vezes a guerra espiritual, e a maioria das vezes, eu arrisco em dizer, ela começa na nossa mente, sabe? Vou ou não vou, continuo ou não continuo, vale a pena ou não vale a pena, devo ou não devo, sabe? Aquele conflito, ele começa aqui, né? E logicamente no nosso coração também. E a Bíblia nos instrui que, sobre tudo o que devemos guardar, para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede, né, as fontes de vida. Então, no momento que você entende que você tem essa palavra no seu coração e que tem a situação diante de você, essa palavra é para ser dita, essa palavra é para ser vivida, essa palavra é para ser pregada, né? E quando os irmãos estavam respondendo aqui a pergunta, passou muito perto disso. Você tem que ter mesmo, em todo o tempo, uma palavra pronta. Nós falamos nisso também, né, da necessidade que temos muitas vezes de ter um versículo memorizado. Às vezes a pessoa fala, isso é do tempo antigo, isso é da escola dominical mais antiga, que usava muito essa questão de decorar os versículos. Gente, não tem
força maior do que você ter a sua mente, palavra de Deus, memorizada, entendeu? Porque não é todo tempo que você vai ter uma chave bíblica para consultar. Não é todo tempo que você vai ter uma Bíblia. Hoje é mais fácil porque tem os celulares, né, que tem a Bíblia. Mas mesmo assim, você tem que estar com a palavra pronta, né, nos seus lábios, no seu coração. A boca fala do que está cheio, o coração. Não é isso que a Bíblia diz? Então, Marta, temos que ter, em todo tempo, essa palavra pronta no nosso coração. Amém? Então, eu queria exatamente isso. A gente está tratando da questão do preparo. Quando você cita essa questão de você ter uma reserva para queimar, porque assim, vai queimar, porque você perde de você energia, você perde de você, você tem que dar. Quando você dá, geralmente você fica sem aquilo que você está dando. Então, você tem que continuar buscando, realimentando o processo. E a escola dominical, na realidade, ela reforça essa questão para o cristão e para o evangelista, que é o cristão, né, esse suprimento. Se você não busca suprimento, você não repõe o suprimento que você tem que dar, né? Então, assim, cada vez que eu dou um versículo para você, eu tenho que, na realidade, ou reconstruí-lo em mim, porque eu lhe dei. Isso eu estou lhe dando. Então, você tem que trazer e ir buscando renovação de memória. E a gente não pode perder de vista que, assim, nós trabalhamos como igreja num território que, na realidade, a Bíblia diz que este mundo foi entregue a quem? Ao maligno. Este mundo jaz no maligno, né? E para não ficar sem uma lembrancinha, que diz assim, ó, um poeta que diz assim, ó, veio Jesus a este mundo, viu, para buscar-te a ti, sem regalias, amor gentil, para perdoar-te a ti. Glórias ali no céu deixou. Olha a diferença. Glórias ele deixou. E ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou. Por quê? Para buscar a ti. Então, dentro dessa visão que nós, como evangelistas, temos que ter, é exatamente isso, né? Essa questão do reabastecimento na palavra de Deus, porque de você sai. Jesus, é aquilo que você disse assim, para conquistar e estabelecer o reino de Deus, na realidade, ele doou até o seu corpo, mas ele se deu, né? Então, assim, este quadro de evangelizar e levar essa graça, esse reino de graça ao mundo hostil que jaz no maligno, a missão do crente, essa tal do evangelho que o senhor Oswaldo diz aí, da propaganda enganosa, realmente, assim, é vergonhoso, é penoso, né? Você imaginar que uma coisa que tem este fundamento esteja tão assim, tão mal cuidado, né? E tão trabalhado mal na hora de ofertar ao coitado do pecador. Porque a mentira que você fala de que você só tem bênçãos e é por aí que você vai arranjar bênçãos, isso não é, na realidade, o evangelho que Jesus anunciou. A verdade é assim, todo aquele que toma esse caminho, que é chamado para poder anunciar este evangelho, Deus honra, mas é uma peleja grande. É uma peleja muito grande. Aí, quando eu vou lá naquele território da Nira, realmente assim, se preparar para você chegar e ter essa prática de chegar e dizer assim, Ademir, você aceitou Jesus? É uma coisa que você tem que, de fato, se preparar. Porque a resposta pode ser assim, não. E aí? O que você vai dar? Porque agora é uma alma que está te pedindo algo. Você tem o que para dar? Então, a questão do preparo, ela realmente assim, é fundamental, porque todos nós fomos chamados a ter algo a dar. E este algo a gente só recebe mesmo de Cristo. Contudo, a questão... Espera só um pouquinho, amiga. Contudo, não é só essa questão do evangelho enganoso, conforme o seu Oswaldo citou, né? De você não falar a verdade toda, né? De você levar um evangelho, talvez, assim, só de bênçãos, né? Acho que um risco muito grande também que nós corremos, e aí eu falo muito mais para os ministros mesmo, mas para a nossa vida também, que às vezes nós ficamos tímidos e não queremos fazer porque nós não sabemos fazer e a gente quer fazer bonito. E não precisa fazer bonito, você tem que fazer. O evangelho, na verdade, é muito simples, é nós que complicamos. Você tem que viver e fazer no seu dia a dia, aquilo que você ouve, você fala, aquilo que você tem, você dá. Enfim, você precisa fazer.
Agora, o que acontece, né, nos grandes pregadores e ministros, enfim, infelizmente a gente vê muitos, e que nós não estamos livres desse risco, tá? Nós não estamos livres desse pecado, é de pegar a glória para si, você entendeu? De você fazer aquilo pensando no sucesso, pensando de como as pessoas vão te ver, dar resposta, mas no sentido de resposta para si, se promover, uma promoção. Né, Jesus não morreu na cruz para isso, né, para dar brilho para o pregador, não é isso. Ele morreu para salvar as vidas, para salvar a minha vida e a sua. E às vezes a gente não só vê isso, como nós corremos esse risco, sabe? Se não for para brilhar, se não for para fazer um sucesso, para ser muito bem visto, muito bem aceito, eu não vou fazer. Entendeu? Não que você não deva fazer o melhor para Deus, isso é bíblico, né? Tudo que vier à sua mão para fazer, faça da melhor maneira possível, como se fosse para Deus. Nós temos que nos dar o melhor. Eu estou dizendo no sentido de brilho, de glória para si. É isso que nós temos que ter todo cuidado. Tá? Se não for do nosso jeito, se não for para ter um sucesso do nosso jeito, aí então não vamos fazer, porque não vai adiantar. Não é assim. Mesmo porque na aula que o senhor Miguel deu, ficou muito clara a questão da semeadura. Muitas vezes nós vamos semear, mas quem é que vai regar, que vai plantar, que vai colher os frutos, talvez a gente nem vê. Pode ser que você nem veja, né, o fruto daquela semeadura que você fez. Mas nós, como pessoas escolhidas e chamadas, nós temos que lançar a semente. Esse é um papel, é um dos papéis, né? Pode falar, São Miguel. Nós falamos muito e lógico que isso é realidade, tá? Propaganda enganosa. Por que a propaganda enganosa prospera? Porque você, e o texto que foi lido pela irmã Nira, fala claramente, ó, ele deu essa tarefa para um grupo, ou para uma nação. A nação não fez o que tinha que fazer. Ele deu para outras pessoas. Nos chama a atenção a isso, né? Nós queremos ser bons cristãos, mas não fazemos a parte do cristão. Naturalmente que Deus manda para outro. Vamos fazer corretamente? Não sei, não cabe a nós julgarmos se está correto ou não. Isso é com Deus. Agora, a realidade é que nós vemos assim, ó, as igrejas vazias e outros lugares lotados. Porque Deus sabe. Agora, cabe a nós pensarmos, será que eu estou fazendo a minha parte? Eu me incluo nisso. Será que eu estou fazendo a minha parte como cristão para apresentar não a propaganda enganosa, mas aquela verdade? É essa a realidade que nós encontramos. Um engano, seu Miguel, um engano que pode surgir em nosso meio, que é uma coisa bem sutil, mas agora veio aqui à minha mente, na questão do seguinte: de repente você olha para a minha vida e fala assim, né, vocês olham para a minha vida e falam assim, você está fazendo. Né, porque eu estou aqui na frente, todo domingo e tudo, o seu Miguel está fazendo, porque está aqui na frente, enfim, outro está fazendo. Eu digo para você que é pior ainda para a gente, porque se eu estou fazendo e se aqui está vazio, então alguma coisa também não está correta. É uma responsabilidade minha? Sim, eu fui chamada, está designado que é isso que eu tenho que fazer, eu estou fazendo, a minha parte aqui. Mas algo, se for com esse olhar, os bancos estão vazios, então ainda tem alguma coisa ainda para ser trabalhado, né? Então é só uma questão. Então não é esse o critério de avaliação também, né? Nem essa questão de trabalhar na igreja ou não trabalhar, vai muito além disso. Muito além disso. E eu convido você então a manter a sua mente firme no começo daquilo que vai contar lá no fim. Eu achei bárbara essa frase que eu li num livro, achei muito legal. Mantenha sua mente firme naquilo, ou seja, no começo que vai contar lá no final. Qual que é este começo? No que você tem que manter a sua mente firme? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o evangelho, é o verdadeiro evangelho. Devemos manter a nossa mente, o nosso coração firme naquilo que vai contar lá no final. Nós temos falado muito nisso, da necessidade que temos de concluir as coisas. E é por isso que essa frase aqui, eu achei que encaixou bem aqui na questão da lição, porque tem uma coisa, já eu deixo você falar, viu, Zenaldo? Tem algo aqui que me chamou a atenção, que olha, no primeiro parágrafo tem um comentário aqui
do escritor aqui, que diz assim, ó: ganhar uma vida para Cristo é algo gratificante. Poder acompanhar os primeiros passos de fé de um recém-convertido é algo prazeroso e bonito de se ver. Eu achei legal quando ele colocou aqui. É prazeroso de se ver. Ele não colocou aqui que é prazeroso de se fazer. Lá na frente ele faz algum comentário nesse sentido. Irmãos, não vamos nos enganar. Por isso que a pergunta-chave dessa lição, por sinal, está aqui. Nós fizemos a pergunta e depois eu fui verificar, ela por sinal consta aqui. Qual é a melhor decisão e por quê? Então, é uma coisa que nós temos que ter claro. Você quer mesmo? Você decide mesmo que vai levar essa mensagem de salvação? Independente dos meios que você vai usar, independente do que você vai usar como meios para isso. Então, essa é uma pergunta assim básica. Aí ele diz assim, mas essas pessoas, na maioria das vezes, elas chegam à igreja feridas, decepcionadas com a vida, fragilizada, com o peso do pecado, necessita de alguém que as acolha e as acompanhe, principalmente nessa fase inicial da caminhada cristã. Após, aí ele usa a questão do lançar as redes, né? Que após lançar as redes, você tem que estar disposto, eu achei isso muito legal, você tem que estar disposto, depois que você pesca o peixe, você tem que estar disposto a cuidar do peixe, a limpar o peixe. E eu não sei se a Anira estava com a gente numa época, deixa eu dar só um exemplo aqui, que nós fomos para Arraial, e o pastor Jocely adora pescar, não sei se vocês sabem, né? E ele fez uma pescaria assim gigante, não tinha onde pôr tanto peixe. Sabe esses latões, esses galões grandes, assim, essa lixeira grandona? Tinha uma grandona lá no Arraial, até pouco tempo ela ainda estava lá. E ele, cada peixe desse tamanho, e ele encheu aquilo transbordava, era muito peixe, muito peixe. E a Esther, logicamente, que é a esposa do pescador, é a que entra em desespero, né? Porque normalmente é a mulher que limpa o peixe, né? Ou seja, na verdade, é a pior parte. Então, qual é a parte emocionante da pesca? É aquele momento, né, que você pescou. Só que no reino de Deus, o reino de Deus não é movido por emoção. Alguém falou aqui da responsabilidade. O que vem depois é a responsabilidade. O que você vai fazer com esse peixe? Olha o cheiro mau do peixe. Olha o cheiro que fica na pia, na casa, na mão, enfim. Tudo isso. Isso tem muito a ver com você trazer. A Nira citou sobre do mendigo. Imagina, de repente, você trazer uma pessoa literalmente mendiga, uma pessoa que está lá na rua, suja e tudo. Qual o trabalho que você vai ter com aquela pessoa? Até aquela pessoa se posicionar, aquela pessoa se manter de pé, poder caminhar com suas próprias pernas, mesmo assim, haverá necessidade de um acompanhamento, porque ninguém vive sozinha. Você vive sozinha? Você vive sozinho, Zinaldo? Vocês vivem sozinhos? Não é bom quando você, de repente, está em crise lá na sua casa, você passou por uns momentos de dificuldades, e ninguém nem ficou sabendo, aí, de repente, você chega aqui, e aí você encontra com os irmãos, talvez houve ou não algumas experiências e tudo, você não se sente fortalecido, ajudado, às vezes o irmão até passou por coisa parecida que você estava passando, muitas vezes a gente nem sabe, mas assim, aqui é um lugar onde nós nos nivelamos, né? Onde nós entendemos que estamos no mesmo barco, temos problemas às vezes um pouquinho diferente dos outros, mas temos todos muitos problemas, né? Seja ele de ordem emocional, física, enfim, espiritual, né? Não vem ao caso, nós temos aqui, então nós nos nivelamos. Mas uma coisa que nós precisamos ter claro, a partir do momento que nós decidimos ser pescadores de homens, né, do qual o Senhor nos chama, é isso, é que o peixe vai vir. Se você insistir, mesmo que você não seja um bom pescador, quando o mar tiver para peixe, o peixe vai vir. Não é sempre, mas o peixe vai vir. E quando esse peixe chegar, você vai precisar de 2 elementos básicos, que é o amor e o preparo. Certo? Você vai precisar estar preparado para cuidar dessas vidas. O senhor Oswaldo, você espera só um pouquinho que o Zinaldo estava na frente? Então, pode falar, então, porque eu sei que o senhor depois esquece. Pode falar, Zinaldo, dá licença. Exatamente. O meu sogro, ele não entrava no bar, nem para tomar água. Porque ele falava, se ele entrasse e passasse alguém, ele falava, ó, seu Otávio, ela tomando uma cachaça. Entendeu? Aparência do mal, né? Então, o difícil é isso.
o senhor Oswaldo me lembrou, ontem eu estava escutando uma palavra, eu estava indo para a Suzana e eu escutei uma palavra no rádio exatamente sobre isso, ele falando, a necessidade que temos de observar e seguir a instrução da palavra de Deus. E aí ele usou exemplos parecidos com esse. Ele dizia assim, da questão de fugir da aparência do mal. Se a Bíblia te instrui assim, fugir da aparência do mal, é para você fugir da aparência do mal. Então, não tem meio termo. Né? Então, ele usou também aquela palavra daqueles que foram curados, né? Os leprosos que foram curados, e que ele deu uma ordem, vai e apresenta ao sacerdote. Olha só, existe uma ordem. No reino de Deus, as coisas têm ordem. E, às vezes, nós queremos, sabe assim, já vim até aqui, então até aqui está bom. Não, vai lá e apresenta, já recebi a cura. Não, então vai lá e apresenta. Vai até o fim. Vai até o fim, porque o que vai importar é a maneira que você vai terminar, não é a maneira que você começou. Vocês entendem? Vocês concordam comigo que o que vai valer mesmo é no final? E aí? Se eu fizer tudo muito bonito, muito lindo, maravilhoso, e aí no final eu escorregar um tio, conforme diz, né, a palavra, já era. Pronto, né? Fala, Zinaldo. Então, eu acho que, seguindo aí a linha que o senhor Oswaldo está desenvolvendo, a gente vem, de novo, a palavra que você colocou a respeito da assim, manter a mente firme no que vai lá dar do resultado. E exatamente nessa questão, quando você passa a querer viver o Evangelho, certo? Que você se depara com a dificuldade do testemunho que você tem que ter, a disciplina que você tem para ter que testemunhar, é isso que paralisa. Eu entendo que a maioria da paralisação do cristão veio exatamente por esse lixo que se acumula na nossa mente, dessa insegurança, dessa indisposição de vencer essa luta. Porque essa luta, na realidade, ela é o drama do cristão. Esse é o drama do cristão. Aí o que acontece? Você paralisa. E quando paralisa, vem o grande engano, que é o perigo. Quando paralisa, a minha análise que eu faço dessa questão é assim, você tirou o foco da mente firme. Você vacilou. A mente não ficou firme no propósito final. Porque é aquilo que a Marta está colocando, claro. O peixe, se você depender, né, da questão do cheiro do peixe, eu estou rindo aqui, irmão, por causa de me lembrar do pastor Juscelino perdido lá na cozinha lá de casa. Ele já é desesperado, né? Imagina com sangue que já estava chegando lá no teto, de tanto sangue de peixe dentro da cozinha. Mas assim, a cena foi muito engraçada. Mas se você paralisa no cheiro do peixe, entendeu? E não no sabor final, na hora da refeição, né, Lira? Você não vai fazer peixe em casa, você não vai pescar, você não quer chegar perto. Então, dentro dessa condição, é que a gente, assim, esse exemplo, eu acho que ele é muito claro. E o cheiro do peixe está ligado exatamente ao que o senhor Oswaldo está dizendo. Porque a partir do momento que você, certo, se perde o foco do resultado final, né, da hora legal, da refeição, do sabor que você vai curtir, você realmente, assim... E esse sabor, eu queria estar puxando exatamente esse sabor para aquilo que é, o que o crente perde de desfrutar muitas vezes. Que é assim, é essa presença santa do Espírito Santo de Deus, entendeu? É essa presença maravilhosa de Jesus próximo a você. Então, se você não mantém a mente firme assim, que é neste caminho que eu desfruto dessa presença de Deus, entendeu? Você não aguenta o cheiro. Porque quando a gente tem todos os peixes fedendo junto e que a gente consegue, certo? Fazer com que vire uma bela refeição, a igreja fica uma alegria de conviver, concorda? A igreja fica muito bom de se relacionar, né, dona Candinha? Né, dona Cida? Hoje não é ótimo. Vamos assim, usar os exemplos vivos. Como é que a senhora chegou na igreja? Cheia de luta. E hoje é o quê? Uma guerreira. Isso que alegra, não é isso? Todo mundo gosta de se relacionar com a senhora, não gosta? Por exemplo, quando a senhora chegou aqui, eu mesmo poderia assim, posso confiar meus pedidos à dona Cida em oração? Certo? Mas hoje é aquilo, eu sempre falo para todo mundo, gente, ó, quer pedir de oração? Dá para a dona Cida, desafia, porque essa aí ora. Então, são coisas que você passa a desfrutar. Mas a gente teve um momento que a gente caminhou junto na luta, não é, dona Cadinha?
Então, assim, você não pode perder essa mente firme do resultado final. E o resultado final está em Jesus, a presença de Jesus. Eu vou deixar o senhor Miguel falar, mas deixa eu só falar alguma coisa em cima do que o Zinaldo colocou aqui. A questão do prato final, né, que é o peixinho frito e tudo mais. No caso do pastor Joseli, ele está bem falado hoje aqui, né? No caso dele, ele foi um pouquinho além, porque foi tanto peixe que ele teve que dar para a vizinhança, né? Porque não tinha onde pôr tanto peixe. Então, a gente acabou abençoando outras pessoas. E o foco é exatamente esse, Zinaldo. Além dessa presença gostosa e da presença dos irmãos e tudo mais, e a dona Cida falou bem quando ela falou assim, não a mim, eu peço ao Pai, é isso. O que é? Isso tem que estar claro. Aquilo que você vai conquistar é para você depositar aos pés do Senhor. É algo que você está fazendo para Deus. Então, a glória é para Ele, a honra é para Ele, aí sim, aquele contentamento que você deve ter, de ter a certeza de que você cumpriu a vontade de Deus, de que você fez aquilo que Ele mandou você fazer, né, que é levar uma pessoa à salvação, é levar a salvação, né, do Senhor até aquela pessoa. E aí você vê, o resultado é claro que nós nos alegramos muito com isso. E a própria Bíblia diz que há festa nos céus, quando a alma se converte. Então, quer dizer, a alegria não é só aqui, no céu também, né? Os anjos se alegram, enfim. É uma alegria mesmo assim contagiante. E o que o Zinaldo colocou, né? E agora, essa presença de Deus e essa vida com Deus, aí já é outra questão, é outra história. Por quê? Porque isso precisa de uma prática, precisa do dia a dia, precisa de exercício, precisa de esforço, porque, se der um tempinho, a gente vai falar um pouquinho mais lá, um dos aspectos que você precisa pensar na questão do preparo para a sua vida para isso, é a questão da integridade. Nós temos que ser íntegros, né? Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas íntegras que trazem lições assim, para a vida da gente fantásticas, porque você precisa ser íntegro, porque eu até fiz questão de colocar aqui, somos responsáveis pela integridade de Cristo aqui na Terra. No mundo, nós temos essa responsabilidade, porque como o senhor Oswaldo disse, o mundo vai estar de olho em mim e você. Ele vai ver Cristo através da minha vida e da sua, então precisamos sim disso. Pode falar, senhor Miguel. Vou até ficar em pé, porque estou meio gripado. Senhor Miguel, quando fica de pé, é um perigo. Dentro desse caminho do preparo, eu vejo alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, você falou que tendo peixe, qualquer pessoa pesca. Não é verdade. Você tem que saber pescar. Tem que saber pescar. Eu fui pescar uma vez... Eu estou falando pela minha experiência, viu, senhor Miguel? Eu pesquei tanto peixe um dia que uma pessoa do meu lado pegava toda hora... E eu fiquei lá, umas 3 horas sem pegar um peixe. Ele toda hora... Então, tinha o peixe. Eu que não sabia pescar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, nesse preparo... Nós não estamos chamados por Deus para ser preparado apenas para isso. Olha, eu conheço a palavra, não. Para você usar a palavra. Há um texto na Bíblia que fala de um homem que estava procurando a salvação. Vou usar essa expressão. Aquela história do eunuco. E Deus fala para Filipe, vai lá que tem alguém precisando de você. E ele chegou perto daquele e falou assim, o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Estava lendo Isaías. Como é que eu entendo se ninguém me ensina? É por aí. Nós somos chamados, meus irmãos, como crentes, como cristãos, para aprender a palavra e para repartir. Não é para pregar a palavra, para ensinar, para acompanhar, para várias funções que você tem, que Deus usa a cada um de acordo com o que lhe apraz. Ele não usa, olha, eu quero ser pastor, não. Ele usa de acordo com a vontade dele. Agora, nós temos que estar preparados para ser usado por Ele. Isso é que, como diz o nosso irmão Zinaldo, isso é que a coisa fica difícil, porque eu quero ser usado. Exatamente. Porque para você ser usado por Deus, você tem que limpar o peixe. Tem que limpar o peixe. Você tem que buscar o perdido. Você tem que ter uma palavra, mas Deus dá a palavra. Deus dá a palavra, mas você tem que saber dar o prosseguimento. Às vezes você tem uma palavra só, você não tem o prosseguimento para você ampliar a palavra. Eu tenho um pastor que é muito meu amigo, já falecido, e falou assim, olha, quando você pega um mendigo, tem que aplicar os 3 S. Sabão,
sopa e salvação. Se esses três S, meus irmãos, você não chega a lugar nenhum. É isso mesmo. Sabão, tem que limpar. Dá comida para ele, porque ele deve estar com muita fome. Aí você aplica o evangelho. Muitas vezes nós invertemos a situação. Nós queremos evangelizar e aí? E tem um texto que fala, não adianta você falar assim, olha, está aqui a palavra, vai, se vire. Não tem um texto que fala assim? Eu não lembro bem, mas tem um texto que fala isso. Então, muitas vezes nós não queremos a responsabilidade. Eu quero aprender. Em casa você não aprende. Não aprende. Em casa você não aprende. Você tem que estar praticando. Você tem que estar ouvindo quem tem mais experiência que você, para você, olha, aquela palavra que ele que falou, me serve. Na vida profissional é assim. Você tem que buscar onde tem a fonte da verdade, do conhecimento, para você caminhar junto. Senão você não caminha, você fica na estaca zero. Você pode fazer o melhor curso do mundo, se você não participar na vida profissional, você não chega a lugar nenhum. Na vida cristã também é assim. Deus não dá a palavra para a gente ficar engordando em casa. É para a gente participar, para a gente distribuir a palavra àquelas pessoas que precisam. Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Essa é a verdade que está no livro da palavra, do texto do eunuco. Isso. Irmãos, no texto que nós lemos, né, de Mateus, no 43 ele diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. Né? Na verdade, se você não fizer, Deus vai acabar, levantando outro, passando para outro. Isso não quer dizer que você não tenha a responsabilidade de fazer. Mas olha só o que diz o 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Deixa eu fazer uma pergunta para Dona Jaci. Pode ser, Dona Jaci? Pode ser? Posso fazer uma pergunta? Olha, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. O que a senhora entende quando, nesta palavra, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços? A pedra, né, a gente já sabe que a pedra angular é Jesus, né? A senhora tem um entendimento de... Em pedaços? Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Eu não sei responder. Não sabe, né? Sem problema. Senhor Oswaldo, qual o entendimento que o senhor tem? O senhor está escondendo aí, Não, a gente está aqui para... Eu estava meio... Uma pessoa estava me ligando aí. Entendi. Pensar, e eu também vou fora. Entendi. Entendi. Tá. Então tá, João. Todo aquele que cair sobre essa pedra. O que você entende sobre essa frase? Entende? Não? Ademir? Não sei. Que versículo é, João? 44. Cadê o microfone? E eu estou prestando atenção e estou vendo o seguinte, que quanto mais você conhece o Evangelho, mais você está se afirmando na fé, maior é a sua luta. É a luta do eu contra eu. Porque o que você vê na televisão, você vê no Facebook, aquelas coisas que te incomodam, você, Senhor, perdoa, eu não devia nem ter visto isso, nem, né? Então, eu acho que isso daí que vai despedaçando a gente, vai tirando da gente tudo aquilo que não te serve mais. Porque a luta espiritual é muito grande, é diária essa luta. Então, caminha por aí mesmo, é nesse sentido mesmo. Aí depois ele fala assim, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, a questão é essa mesmo, diante de tanta coisa, diante de tanta situação, no momento que você, vamos dizer assim, se joga,
no momento que você cai em Jesus, nos braços, né, do Senhor, você tem que ser despedaçado, não tem jeito. Não tem aquele que possa dizer assim. Lembra da música do pastor Flávio, né? A Cida vai ter que descer na olaria de Deus, né? Desce como vaso velho e quebrado e sai como um vaso novo. Então não tem um crente, por mais bonito que seja, por mais inteligente, por mais novo, por mais sábio, por mais isso ou aquilo, que não tenha que se quebrar. Então, todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Tem necessidade de se humilhar, de se esvaziar. E é muito legal esse versículo, porque ele traz para a gente claramente essa questão de muitas vezes a gente querer a glória para a gente. Não adianta. Isso. Isso, é isso mesmo. Nós precisamos ter esse entendimento que a gente precisa ser quebrado. Não existe nenhuma estrutura humana que tenha um valor assim maior, né, do que é o valor de Deus, os valores celestiais, as coisas espirituais, o Evangelho, a força do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A força, espera só um pouquinho, a força está na palavra. O poder está na palavra. E eu achei legal que eu estava pensando naquele versículo que diz assim, não sei se eu vou me lembrar agora, mas que Deus fala dele, que não há impossível. Não há impossível para Deus, para nós. Vocês entendem isso? Não é impossível para Deus, para nós. Não é que não é impossível para nós, não é impossível para Deus, para nós. Ou seja, eu só tenho essas coisas impossíveis porque Deus é força, porque Deus é poder, porque Ele tem poder. Então, não adianta nós pensarmos que somos fortes, que somos alguma coisa sem Deus. Não adianta. E o primeiro passo para esse entendimento é o quebrantamento. Às vezes nós queremos, nos achegar a Deus da maneira que somos ou que estamos, não adianta. O caminho é o arrependimento, o caminho é o quebrantamento diante do Senhor. E é lógico, eu não vou traduzir este quebrantamento por lágrimas. Normalmente é assim que acontece, né? Normalmente quando você chora, mas nem sempre também a lágrima é um sinal de quebrantamento. Às vezes você chora de raiva, tem aqueles choros, né? Assim, enfim, não é... Entendeu? Os artistas choram por arte, né? Enfim, tem vários tipos de choro. Mas o choro que traz aquela tristeza que o pecado provoca, né, na gente, assim, de arrependimento, que provoca aquele arrependimento, esse choro é o que agrada, né, o coração do Senhor. O que fala lá no Salmos 51? Ou é 51 mesmo? Que fala que o Senhor não resiste, né, um coração quebrantado. Um coração, né, quebrantado atraia o nosso Deus. É a mesma coisa de nós como pai. Gente, cá para nós, quando vocês veem o filho de vocês, vamos pensar aqui, chorando aquele choro assim que você vê que está saindo lá de dentro da sua alma, você não se compadece? Fala sério. Deus é muito mais, né? Então imagina ele vendo um filho chorando por arrependimento, ele vai abraçar, ele, né, lembra da parábola do filho pródigo? Vai abraçar, vai colocar um anel no dedo, vai colocar uma roupa nova, bonita, vai festejar, porque essa é a alegria do Senhor, mas não tem outro caminho. Então não adianta, me maquiar. Não adianta a roupagem humana. Lembra que nós falamos no domingo passado do paletó? A gente precisa em algum momento, esquecer o paletó. A unção não está no paletó. A gente tem que, isso é coisa, muitas coisas são necessárias serem retiradas do nosso meio. E às vezes isso vem em forma de quê? Vem em forma do paletó, vem em forma de estrutura, vem em forma de atividades. Às vezes as atividades nos afastam de Deus. Por quê? Porque o que agrada a Deus é um coração quebrantado. É um coração, você humilde na presença do Senhor, né? Zinaldo, você falou, mas... Exatamente como das quebras. O versículo que você falou está em Atos, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Né? Então, para Deus nada é impossível para nós. E eu completei para nós, né? Entendeu? Mas é para Deus, é Deus que tem todo o poder. Pode falar. É exatamente assim. Essa questão, quando o Ademir levantou sobre a questão da luta do eu contra eu, exatamente, eu acho que esse quebrar
a principal quebra está ligada a esse fato, a questão da obediência. Que a luta maior é assim, Deus sempre manda a gente fazer, e a gente sempre desobedece e não faz. Não é? Então, essa questão de você estar aberto para obedecer, né? Obedecer assim, a ordem do Senhor de vai, se prepara, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Se prepara, porque eu tenho que te usar. Imagina só se Filipe não tivesse ouvido a ordem de Deus. O que aconteceria com o eunuco? Ficaria burro que nem estava. Não entendo nada, leio, mas não entendo. Então, essa questão é uma questão assim, muito fundamental, de quando você está falando de preparo, assim, Deus sempre chama a gente para se preparar, como eu digo assim, Ele não nos trouxe nessa escola dominical hoje de manhã à toa, eu acho que Ele trouxe a gente aqui para se preparar, é para preparo. Ao estar na escola dominical de manhã, eu sempre falo assim, gente, quem é que me motiva, depois de uma semana brava que eu tenho, de ter coragem de ir na escola dominical domingo de manhã? É só Deus. Você é a mesma coisa, cruza lá de Pirituba quase para cá, para chegar aqui. Por quê? Porque Deus está te chamando assim, se prepara, porque eu quero te usar. Não é, dona Candinha? Não estaria super confortável para a senhora ficar lá na sua casinha, fazendo o almocinho devagarzinho, bererê, né? Na manhã de hoje? Porque Ele está te chamando assim, se prepara. E a gente tem que estar atento a exatamente essa linha da obediência, que eu acho que está ali, tá nesse ponto. É assim, eu quero te usar. Nira, tu pode estar cansado pra caramba, Nira, mas eu quero te usar. Vá lá. Se prepara, porque sempre vai ter uma palavra nova para que você possa trazer essa novidade de vida a alguém. Não é? Então, dentro dessa linha, eu acho que está no básico, é assim, é obedecer à ordem. E muitas vezes a gente cega, se fecha, não consegue sair da ordem que Deus mandou. E esse obedecer, na verdade, ele está bem ligado à questão do esforço, da dedicação, mas muito mais ainda também na questão da disposição e do servir, que eu creio que é onde nós empacamos. Acho que aí é que gera o problema. Não sei se vocês se lembram, mas nós, não sei se foi domingo passado também, a gente falou, até tínhamos exemplo aqui na classe de pessoas que estão trabalhando em outras, nessa questão do discipulado. Então, chega um momento que você, além de querer desistir, você tem hora que você nem acredita muito naquilo que está acontecendo. Mas, se você prosseguir, o resultado virá. E onde que é que normalmente nós empacamos? É quando começa a interferir na nossa vida particular. Quando começa a entrar na nossa casa. Porque uma coisa é você falar de Jesus lá fora, uma coisa é você falar da salvação do Senhor lá fora e tudo mais. Mas se de repente vem aquela questão de que você precisa literalmente levar para dentro da sua casa, aí a coisa se complica. Ontem mesmo alguém falou comigo assim, usou exatamente essas palavras. Falou assim, olha, eu não consigo imaginar eu levar uma pessoa para Jesus, sendo que eu não tenho a disposição, se essa pessoa precisar, eu não ter a disposição de levá-la para pelo menos passar um tempo na minha casa, se essa for a necessidade da pessoa. Na hora que ela falou assim, talvez eu não tenha recebido muito bem, não. Confesso para vocês que me causou assim um certo, sabe assim, não aceitei, aquela barreira assim. Mas aí eu refleti sobre o que ela falou e eu pensei. Falei, se você for analisar bem, isso está correto. Porque se a necessidade da pessoa e o que você está pensando e preocupado é com a vida da pessoa, e se é aquilo mesmo que ela precisa, então eu não tenho disposição. Eu vou dizer assim, olha só, eu vou dizer assim, mas eu tenho um quarto só. E daí? Aonde que está escrito que você precisa ter 2 quartos? E se de repente aquela pessoa tem a disposição de ficar naquele mesmo quarto com aquela pessoa, ou na sala, dormindo provisoriamente num colchonete, enfim, aquela coisa toda. São as limitações que nós colocamos. E aí, por esse receio, por este medo, por essa questão que vai envolver um esforço a mais, que vai tirar o meu conforto pessoal e vai talvez interferir em outras questões,
E vou arriscar mais, que isso aqui nem tinha vindo ainda à minha mente. Mas talvez, de uma forma, vai até me expor. Porque pode ser que a minha vida não seja tudo aquilo que eu falo. No momento que a pessoa vai viver comigo mesmo, ela, dentro da minha própria casa, daí ela vai ver as roupas sujas, né? Que normalmente a gente tem o hábito, né, tem um dito popular que diz que roupa suja se lava em casa. No momento que a pessoa for conviver com você, talvez ela vai chegar à conclusão, vai dizer assim, mas aquela pessoa não é tudo aquilo que parecia. E às vezes é isso mesmo que acontece. Mas nós temos que estar preparados para isso também, porque isso faz parte. Eu não sou mesmo tudo aquilo que parece ser, como você também não é. Não é, e é lógico que não. Mas no momento que alguém ver em mim a minha falha, eu tenho que estar com a disposição de mostrar para ela que eu sou falho, mas o Senhor é comigo, que isso não é um impedimento para eu levá-la ao Senhor e que Deus é suficiente na minha vida e na vida da pessoa para nos conduzir, para nos ajudar a vencer essa questão também, porque senão, se você esperar, você ficar com aquela areolazinha, né, de santidade, ou talvez você brilhar no sentido de, naturalmente falando, para você receber uma pessoa ou para você levar uma pessoa para Jesus, me desculpa. Não vai Marta, ser mas assim. isso é uma questão... Só um pouquinho, Zinaldo, por favor. Não vai ser dessa forma, porque não é isso que fala aqui na palavra de Deus. Deus fala de peixe, fala de cheiro, fala de dinheiro, fala de você pagar, fala de você arregaçar as mangas, fala de você fazer, fala de você falar, fala de você ficar acordado, fala de você orar, de ajoelhar, de jejuar. Enfim, tudo, na verdade, é esforço. Tudo é esforço. Por isso é que eu digo, fundamental é a pergunta, você quer, de fato? Não sei. Né? A resposta que eu tenho que responder para mim, cada um, né, de nós temos que responder para nós mesmos. Eu digo assim, que para qualquer aluno de escola dominical, resolver essa equação, ela é complicadíssima. Muito complicada. Porém, é assim, a chave desse negócio se chama Jesus. Jesus. Quando você está bem com Cristo, e Cristo bem contigo, porque sempre Ele está, mas você permitiu Ele estar bem contigo, você supera todas essas questões. Você consegue limpar o peixe, ferir a mão, cortar o dedo, as espinhas do peixe te machuca, vai inflamar, e você passa o tempo. Passa o tempo. Mas assim, se você estiver bem ligado com Cristo, porque sem o amor de Cristo, são duas coisas que eu separo bem. Uma é o seguinte, Deus não te deu essa condição porque tu não leva ninguém para o céu. Quem leva é Ele. Ele não dá a honra para você, toda a honra é dele, toda a glória é dele. Então Ele não dá isso a você, Ele permite que você participe, mas participe com Ele. Se você não estiver bem sintonizado com Ele, no amor dele, você não faz, porque se você não tiver com o amor de Cristo, você não pratica essas coisas. Não pratica, irmãos. Sem o amor de Cristo, você não segura a minha onda e eu não seguro a sua. Então, assim, essa coisa precisa ser tão bem entendida, porque ela exige uma inteligência de construção de mente, certo? Que você tem que entender assim, eu sem Deus não sou nada. Porque se eu for me basear nos meus valores, no que eu penso, no que eu acho, no que eu sou capaz, na minha capacidade de suportar, eu não suporto nada. Não suporto nada. Então, essa chave está muito ligada a você ter o princípio individual, comportamental, de dizer assim, eu preciso de Deus em mim, porque sem Ele eu não faço nada. Eu não dou um copo d'água para uma pessoa. Eu não sou bonzinho assim. A natureza nossa não é boazinha assim. É, dona Cida? É, dona Candinha, sua natureza é boazinha? Seu Oswaldo, sua natureza é boa? Se deixar o Senhor sem Jesus, eu sempre disse assim, irmãos, tem um exemplo que eu sempre usei na minha vida, assim, meu pai, eu agradeço a Deus, porque Deus alcançou meu pai lá no lamaçal do pecado, em tempo de eu ser filho dele. Porque se meu pai não fosse um homem de Deus, eu acho que ele seria o maior bandido do Rio de Janeiro. Seria famoso por ser bandido. Mas Deus alcançou ele lá na lama e trouxe. Porque além dele descobrir, ele era um homem muito corajoso e trouxe essa coragem para a fé. Irmãos, é assim, você tem que conhecer muito você para saber como é que você se move com Deus.
Meu pai, quando ele veio para a fé, ele ainda trouxe as características de homem dele, do passado, que ele conseguia dizer assim, agora eu vou lá no centro de Macumba, que aquele santo não vai se manifestar. Olha a coragem do homem. Ele tinha coragem de ir, chegar no centro e dizer assim, hoje não vai ter sessão no centro, porque eu estou aqui com o Espírito Santo de Deus. E nego pedia assim, sai daqui, porque você está atrapalhando nós. Era uma característica de uma coragem que Deus já tinha colocado na vida dele, para ser. Certo? E, irmãos, a gente tem que prestar atenção assim, quando Deus me alcança, para que Deus me alcança? A característica que eu tenho é qual? Né? Qual é a minha característica? Eu, como aluno da Escola Dominical do Brás, eu tenho o que hoje como característica que posso colocar a serviço desse evangelho? Porque às vezes eu quero entender o que está ali, ou uma sugestão. Não, eu tenho que entender aquilo que Deus me fez. Deus quer me usar como eu sou, mas não quer usar o que eu sou, quer se manifestar através de mim. Então eu preciso conhecer muito e estar muito afinado com esse Jesus, para que Deus em mim use a mim como instrumento dele. E aí, aonde eu digo, por isso exige o preparo. E preparar significa dizer, aceitar esse ensino de Jesus para você fazer a obra dele. Porque senão não tem jeito não. E Deus manda eu te dizer que está na hora de tocar o sinal. Já vou lá, vamos. Ô, irmãos, e é o seguinte, determinação somente, às vezes até a nossa própria determinação, às vezes não. Mesmo você determinando que vai fazer alguma coisa, não é suficiente. Não é suficiente. Quantas vezes a gente já saiu daqui certos de que, não, essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou fazer isso e aquilo. Virão situações que vão te desafiar, vai estar à sua frente. E naquele momento, é o momento da sua decisão. E digo, se você não entrar na dependência de Deus, você não rompe. Não rompe mesmo. Porque é aquilo que o Zinaldo colocou, a nossa carne é algo assim que grita, em todo o tempo, ela grita mesmo, ela quer levar vantagem, né, em cima daquilo que você recebeu de Deus, em cima daquilo que você foi fortalecido, enfim. Mas se você perseverar, se você lutar, se você tiver esse entendimento e perseverar, aí você vai chegar lá. Mas essa questão da dependência de Deus, isso não tem como, não tem jeito, não tem maneira, não tem outra forma, até mesmo porque o versículo que nós não concluímos, né, diz assim, então todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, se você não aceitar o Senhor, aquele que não aceitar a Deus, aquele que não se quebrantar, não se arrepender dos seus pecados e se lançar sobre esta pedra vai cair sobre ele, e ele ficará como pó. E o que é pó? O que é pó, Nira? Você lembra o que é pó? O que é? Comida da serpente. Lembra? Vai rastejar e vai comer pó. Você vai virar presa fácil do inimigo. Você vai virar comida da serpente, do diabo, porque em todo tempo que ele precisar de se alimentar, ele vai te procurar. Né, naquela, vamos dizer assim, naquela fraqueza sua, né? Eu creio, né, mesmo em nome de Jesus, que todos nós temos esse entendimento de que na hora que vier mesmo essas situações, nós temos que fazer aquela decisão. Irmãos, aceitar a Jesus é todo dia e toda hora. E por que não dizer todo minuto, todo segundo, olhe lá. Em todo tempo, nós temos que dizer sim para Jesus. Então, esse desafio de aceitar Jesus seria muito maravilhoso se fosse uma única vez. Levantei a mão, aceitei Jesus, né, estou salvo, enfim, não é. Essa decisão nossa tem que ser, né, diária. Em todo tempo a gente tem que ter, então, essa disposição. São coisas que precisam ficar bem claras. Então, o sucesso em nós, ou de nós mesmos, quando nós pensamos em estar fazendo algum sucesso de alguma maneira, não é a garantia para nada. Não é a garantia de nada, tá? Então, não deve ser essa a nossa preocupação. Pensar num sucesso, num possível sucesso, seja ele então qual for. Que o braço de carne, tem um texto na Bíblia que diz lá no Antigo Testamento, que fala que o braço de carne não procederá ou não prevalecerá, alguma coisa assim. Não é esse braço que vai ter força.
Não é em nós mesmos que nós vamos ter força. É o Senhor, né, que é forte em nós. E eu gosto muito do exemplo de João Batista, que foi aquele que prenunciou, né, aquele que falou que veria Jesus, e as pessoas vinham e ele fazia questão de apontar: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Ele tinha seguidor. É claro que ele tinha, na época ele tinha as pessoas que considerava como profeta e tudo mais, mas ele entendeu muito bem este papel: convém que ele cresça e que diminua eu. E todos que vinham a ele os conduzia, né, aquele Cordeiro que de fato veio para tirar, né, então, o pecado do mundo. Então, esse é o nosso papel, independente se você tem sucesso ou não, independente se você é agradável ou não, que às vezes são preocupações que nós temos, né, de ficar bem com um ou com o outro, numa situação ou outra. O nosso papel, então, primeiramente, é agradar o Senhor, né? E esse papel, ele passa muito mais pela questão da humilhação do que da exaltação, né? E se nós tivermos esse entendimento em todo o tempo, aí sim, é possível até que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos permite até ter algum sucesso, até ter alguma alegria, até nos sentir em algum momento assim satisfeitos, contentados. Mas nada mais que isso, irmãos. Nós não fomos chamados para brilharmos em nós mesmos, sabe? Para ter sucesso em nós mesmos. Tudo o que acontecer na nossa vida tem que ser visto como o Senhor. Não, eu vejo Deus na vida daquela pessoa, não aquela pessoa em si, né? Porque senão nós já perdemos, então, a essência, né, da coisa. Que o Senhor, então, possa nos abençoar e acrescentar, né, no nosso viver, no nosso dia a dia, esse desafio, né, de encarar essas questões que surgem no nosso dia a dia, nas nossas vidas, de que é levar essa mensagem de salvação às outras vidas, né, que dependemos o tempo todo, né, do Senhor. E eu só queria deixar aqui umas frases da própria revista que eu achei assim forte, que aplica muito na nossa questão de andar, né, com o próximo ao nosso próximo. Que ele diz assim: chorar com os que choram geralmente não funciona com hora marcada. Olha que legal. Chorar com os que choram não funciona com hora marcada. Geralmente não acontece com hora marcada. Então, o momento de eu chorar com a senhora, dona Candinha, é a hora que você estiver sentindo dor e chorando. Isso não tem hora marcada, né? Então, isso traz muito claro para a gente que você tem que estar o quê? Sempre disponível. Disponível a chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, sim, também, mas chorar com os que choram. Amém? E nós temos, então, que assumir os riscos que tem, né, na questão do doar-se completamente. Nós temos muitas reservas, gente. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã a obra, né, grandiosa do Espírito Santo de Deus possa vir mesmo com poder em nós, nos despir um pouco de nós mesmos, tirar de nós essas coisas assim que nos impede de nos doar de uma maneira assim completa uns aos outros, né? E aqui eu digo para vocês que não estou nem me referindo a uns aos outros aqui dentro, não, porque aqui não é tão difícil. Basta eu sentar um pouquinho com a pastora ali, escutar o momento dela ali, que eu me compadeço dela. Com um ou com o outro, a gente tem mais ou menos essa prática, não na totalidade, mas com aqueles que de fato ainda não têm Jesus. Porque não tem dor maior do que a dor do pecado. Não sei se você tem esse entendimento, se você já experimentou isso assim, como eu, mas eu já vivi no pecado, eu já me distanciei do Senhor, eu já vivi separada de Deus. Então, não queira ver as pessoas que estão afastadas do Senhor ou que não conhecem aí do Senhor como pessoas que estão, vamos dizer assim, normais. Tá? Ah, mas ele está bem. Não está, gente. A dor do pecado é a pior dor que existe. É a dor da separação, porque a palavra de Deus é muito clara, que o pecado nos separa, né, do nosso Deus. E essa é uma dor que nós temos que pensar que o antídoto principal, o remédio principal, a cura para esse mal está em nós, está em mim, está em você. E se eu não tiver com a disposição de pegar esse medicamento, tirar esse medicamento daquele guardadinho, né, dona Dina? Nós que temos aí os nossos
nossos remedinhos, né? Daquele guardadinho lá dentro da bolsa, abrir aquele zíper com aquele cuidado e pegar aquele remédio certinho e entregar para a pessoa, então alguma coisa está errada. A cura está em mim, a cura está em você. Então essa responsabilidade é nossa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar para essa realidade, no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa casa, tá? Em nome de Jesus, amém? Deixa eu fazer uma oração rapidamente com você. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos que somos limitados, somos falhos, mas nós entendemos claramente o que o Senhor nos disse nessa manhã, meu Deus, que a responsabilidade está em mim e em nenhum outro. Está na minha vida. O Senhor colocou nas minhas mãos essa responsabilidade. Então, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa nos despertar a cada dia para esse compromisso que temos uns com os outros, meu Pai, a começar pela oração, pela intercessão, mas também, Deus, passando pela ação, passando, Deus, pela iniciativa de levarmos, Pai, a cura, de levarmos, Senhor, a salvação, de levar, Deus, a libertação através de Jesus que está em nós, Pai, através do Espírito Santo que o Senhor nos deu como Consolador e que mora no nosso interior, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja despertada, que o Teu povo seja despertado para esta realidade diante do Senhor e diante, ó Deus, daqueles que o Senhor tem colocado à nossa frente, Pai. No nome de Jesus eu oro, agradeço e peço ao Senhor que nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai, e nos perdoa naquilo que temos deixado de fazer, mas que o Senhor nos possa impulsionar a avançar um pouco mais, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos estar fazendo o nosso ajuste até que o jovem chegue ao templo. Nós estamos aguardando o retorno da classe, né, aqui ao salão. Queria convidar o Wesley, por favor, Wesley. Poderia nos dirigir num cântico enquanto nós fazemos o ajuste das classes? Pode ser conosco? Até que a classe dos jovens se dirija ao salão, que nós teremos um breve encerramento com a pastora. Queria convidar você. Pode ser? Excelso Deus Senhor. 490. Perdi. Eu pedi, mas eu passei aqui. 490, né? Queria convidar você para estar de pé. Nós vamos cantar o 490 nesse tempo de independência. Nós queremos estar agradecendo a Deus pela grande independência que Ele deu à nossa vida, de poder expressar a gratidão e o amor dele a nós. Só um minuto, Wesley. 490, por favor. Não tem? Um minuto, por favor, Wesley. Ele ia projetar, desculpa. É a oração pela pátria, irmãos. Tivemos ontem o nosso dia de independência. Nós queríamos estar nesta manhã abrindo esse final de escola dominical com esse cântico, orando pela nossa pátria, que você possa fazer desse cântico 490, a sua oração desta manhã. Mais um minutinho, irmãos, que eles vão projetar, que nós agora nos acostumamos aqui com a tela, nós não usamos mais apesar de que a Bianca está lá. Quer a Bianca vir aqui na frente para conduzir a gente? Não sabe? Dona Di, pode vir aqui conduzir para a gente? Por favor. Tá aqui. O pastor já veio com a classe dele? Acho que não, né? Já? Ah, tá. Excelso Deus Senhor. Agora junto com o Wesley lá.
bichinho. Gente, eu não olho lá, eu sei que está sendo, como fala? Projetado lá, mas eu estou com catarata. Então, às vezes fica meio difícil. Então, eu olho aqui no inário. Você pode pegar os inários, então, lá, que eles não vão conseguir projetar? Nós vamos cantar o Excelso Deus Senhor, aí a oração pela pátria. Vamos lá, agora então começamos? 490. Excelso Deus, Senhor, buscamos teu favor em oração. Concede-nos a paz, governo bom, capaz, o bem que satisfaz a salvação. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira desde os céus o teu amor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir agora e no porvir em louvor. A cada pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faze ver que sempre é bom viver em mútuo amor. Poder supremo dos bens